Saul e Davi. Discrepâncias e similaridades. Decodificando as figuras dos primeiros reis de Israel. Deite um rei no meu furor e to retiro na minha indignação. Oséias, capítulo 13, versículo 11. Saul. Uma história desconcertante. É muito difícil entender estas duas figuras espirituais, sobretudo, se você não possui a santa chave espiritual decodificadora. Primeiro vamos analisar o benjaminita filho de Cis. Quando comecei a ler a Bíblia e cheguei na figura de Saul, o primeiro rei de Israel, simplesmente empaquei. Não compreendia nada. Não conseguia entender as razões do Senhor escolher alguém, de uma forma tão inequívoca, para rejeitá-lo, logo em seguida. Sendo Deus onisciente e onipotente e além disso, cheio de misericórdia, como entender as suas decisões em relação a Saul? Cheguei a pensar que não haveria segurança ou esperança alguma, jamais para nenhum humano. Entenda, a figura humana de Saul é descrita como sendo um jovem despretensioso, que embora fosse alto e formoso, não aparentava possuir muita ambição. O assunto das jumentas é o que o leva a consultar o vidente. Ao que tudo indica, ele foi surpreendido por uma situação inesperada e talvez, nunca dantes imaginada. Não é necessário repetir o texto de 1 Samuel, capítulo 9. Você só precisa pegar a sua Bíblia e ler. A resposta de Saul à proposta de Samuel de ungí-lo rei é contundente. Eu sou um benjaminita, filho da menor tribo de Israel e minha família é a menor de todas as famílias de Benjamim. Por que me falas assim? Se isso nas falas de Saul não for humildade, é algo muito parecido. Também, Saul parece ser bom filho, pois, mostra-se responsável para com os bens do pai dele. Piedoso, vai consultar o vidente. Humilde, pois, em seguida no versículo 16, ao ser interrogado pelo seu tio, ele mesmo já tendo recebido a unção e presenciado vários sinais para confirmá-la, ainda não se mostra exaltado ou pretensioso. Não diz nada a ninguém. E não é tudo. No dia da eleição, ele simplesmente não estava lá para o sorteio. Foi esconder-se de todos. Não podendo ocultar-se de Deus, o encontraram no meio das bagagens. Ok. Entretanto, encontrado não recusou. Aceitou a realeza. Foi eleito e aceito e nem depois disso ele se mostra prepotente. Saul não fez caso dos homens maus que o desprezaram e não o reconheceram como rei. 1 Samuel, capítulo 10, 27. Seria isso uma profunda humildade ou uma extrema indiferença para com a vontade de Deus? A Bíblia não explica as razões para este comportamento nem para a pequena autoestima de Saul, não obstante, tudo isso, é como se toda essa benevolência divina e do destino não tivessem o poder de convencê-lo. No fundo ele talvez já pressentisse que algo estava errado e qual seria a sua destinação final. Seria a timidez um pecado tão grave que justificaria a posterior rejeição de Saul? Não, pela Bíblia sabemos que Saul foi rejeitado por ter desobedecido ao Senhor e consultado uma feiticeira em Endor. Entretanto, a dureza com que Saul é tratado funciona como um estranhamento dentro do proceder amoroso e misericordioso do Senhor, demonstrado dentro das Sagradas Escrituras. Depois, ficamos sabendo que Davi também pecou e gravemente, cometeu adultério contra o soldado Urias e o matou em seguida pela espada dos filisteus. Entretanto, o Senhor o perdoou, porque ele pediu perdão. Saul também,
reconheceu o seu pecado e implorou por perdão, mas, para ele não houve aceitação. O que isso significa? Será que Deus usa 2 pesos e 2 medidas? Óbvio que não. Depois de cometer seus pecados, Saul também se arrependeu. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Saul não apenas arrependeu-se, mas, embora tenha implorado perdão e tornado a buscar o Senhor muitas outras vezes, não alcançou misericórdia. A dureza do Senhor nos parece chocante e não a compreendemos. Ele não voltou atrás no caso, e, ponto final. Entre mentes, Deus enviou um mau espírito da sua parte, que tornou Saul um homem desesperado, depressivo, compulsivo e perseguidor, levando-o por fim ao suicídio. Um fim terrivelmente trágico para um começo tão auspicioso. Assustador. Mas, a resposta final é esta. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com Yahweh, o Senhor, porquanto ele não obedeceu à palavra de Yahweh e, além disso, procurou uma médium tentando consultar os mortos. 1 Cr 10,13. A rejeição de Saul foi decisivamente algo contundente, irrevogável, quase aos moldes calvinistas, isto é, porque aos meus olhos não havia razões para tanto rigor, a não ser apenas a vontade soberana de Deus. Aqui, deixo claro que não tomo o meu próprio juízo como norma absoluta, mas, esta atitude divina discrepava do padrão mais recorrente dentro das Sagradas Escrituras, e isto produz perplexidade e medo. A atitude divina para com Saul é muito difícil de entender e conciliar com o que temos revelado sobre Deus, justo, bondoso, misericordioso, disposto a perdoar quase sempre, e isso se torna bem mais evidente quando comparamos o seu modo de agir para com a figura humana de Davi. Na verdade, não são claras o suficiente as razões pelas quais o Senhor aparentemente trata os 2 reis de forma diferente, e isso é muito desencorajador para nós, pois, a Davi ele dá uma segunda chance, não faz o mesmo com Saul. Ficamos a especular que tenha acontecido coisas bem mais obscuras e graves na vida do rei benjaminita, mas, o texto sagrado nem sugere, nem confirma isso. A verdade é que esta atitude divina é muito desconcertante, muitos não conseguem admitir e permanecem na eterna hesitação e dúvida. É preciso ter coragem e confiança para perguntar a Deus, por quê? Esta é uma pergunta crucial para progredirmos no caminho da salvação. Está claro que o chamar, o ungir, o instruir clara e pessoalmente, não são suficientes para garantir a fidelidade. Entretanto, com Davi foi diferente. Primeiro, vamos encaixar algumas peças neste engenhoso quebra-cabeças, com as informações-chave que o escritor sagrado distribui por toda a santa narrativa. Por esse motivo é que o escriba ordena, da parte do Senhor, que a Torá, aliás, não apenas ela, mas, a Tanakh inteira, os Nebiim, do qual o livro de Samuel faz parte e os Ketubim, devem ser lidos e meditados diariamente. Isto servia tanto para deixar o fiel afiado para a prática da lei quanto para descobrir também o significado espiritual e encontrar as chaves espirituais que não costumam se revelar apenas com algumas leituras. Segundo, vamos estabelecer que quando um rei foi pedido em Israel, tinha o objetivo de substituir o Senhor, logo, foi uma rejeição ao reinado de Deus, como está apontado logo no início do capítulo 8. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue.
E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 SM 867. Então, de posse desta informação, podemos facilmente entender qual foi o contexto espiritual da sagração do primeiro rei de Israel. Claro que esta é uma informação profética, pois, é óbvio que se refere ao contexto espiritual da revolta dos anjos, quando escolheram um rei entre eles, rejeitando a soberania do verdadeiro Deus e Criador. Não aceitaram o reino de Deus, não quiseram o reinado de Cristo, então constituem para si mesmos um rei, para que lute as guerras deles. Vejamos agora a vida de Davi. Ele era belo, ruivo, de olhos claros e jovem, quando foi ungido. Ao contrário de Saul, Samuel o ungiu na presença de seus irmãos e de seu pai. Davi não era o mais velho, era o mais novo de 7 irmãos, tampouco era o mais alto dentre eles. Não era tímido, era alegre, conversador e musicista. Mas, Davi cometeu pecados. Adulterou com Betsabeia, e ordenou que lhe matassem o marido com o objetivo de encobrir o seu pecado. Tudo isso aos olhos humanos seria uma maldade incontornável, entretanto, Deus perdoa. O texto bíblico nos deixaria eternamente perplexos se não conseguíssemos entender o sentido espiritual existente nos atos de cada um dos reis de Israel. Claro, sabemos que Deus é absoluto e não precisa dar justificativas para suas atitudes que são 100% boas e magnânimas. Tão magnânimo Deus é, que se digna a responder a orações de pecadores. Seguindo com o raciocínio, veremos que Urias era um heteu, isto é, um descendente dos 7 povos da terra prometida que o próprio Senhor mandou exterminar, logo no início da ocupação de Canaã, quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra que vais possuir, e tiver despojado em teu favor muitas nações, os heteus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, Deuteronômio 7,1. Na verdade, existiam mais do que 7 povos, mas, o autor bíblico ao falar de 7 refere-se à totalidade dos povos idolatrais que habitavam Canaã. Os israelitas não se davam bem com os heteus, que são aparentados com Esaú. Logo, ao matar um heteu, Davi está obedecendo a um mandamento do próprio Deus. Tendo o testemunho de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi é a melhor figura de Cristo, no Antigo Testamento, e, só assim é que a sua figura se torna entendível. Pois, não obstante os seus pecados, o Senhor o perdoa, e o confirma na salvação. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de mim. Teu trono será firme para sempre. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 14 a 16. O Senhor, na sua misericórdia, não quis nos deixar sem respostas em assuntos tão cruciais para a nossa caminhada espiritual. Porque poderíamos ser levados a imaginar que se nem mesmo a escolha de Deus seria capaz de nos garantir alguma coisa, o que então poderia nos comunicar a segurança sobre o que quer que seja? Uma vez que sabemos, e não podemos esquecer, que o Senhor escolheu e também falou a Saul. Algo nos intriga e uma coisa leva a outra.
Quando se fala em rejeição é inevitável não pensar no povo judeu, que também foi escolhido e recebeu promessas da parte de Deus. Entretanto, quando o Messias veio ao mundo, isto não foi suficiente para que eles o reconhecessem como o enviado Messias, e, com isso, se auto-excluíram das bênçãos e promessas do Senhor. Não é à toa que a própria palavra de Deus destaca que Samuel chorou por Saul, e clamou ao Senhor a noite inteira. Provavelmente, ele também não entendia o modo de agir de Deus, na figura de Saul. A chave de decodificação para entender essas figuras já nos são conhecidas. Trata-se do mesmo esquema já decodificado no vídeo sobre os dois irmãos, em Gênesis. Já disponível neste link a seguir, deste mesmo canal. Saul foi rejeitado, sim, por, e, para, representar o rei mais velho, o primogênito mau da criação de Deus, que perseguiu os humanos. Assim é dito dele que não obedeceu à ordem de Samuel, apressou-se e não esperou o profeta, ofereceu um sacrifício sacrílego, isto é, não lhe pertencia este direito de fazer as vezes de sacerdote. Recebeu a sentença de rejeição, e depois um mau espírito da parte do Senhor o atormentou. Em seguida tornou-se um ferrenho perseguidor de Davi, tentando matá-lo várias vezes. Enquanto Davi se mostra valente, magnânimo e benigno com a casa de Saul. Mais uma vez se repete o conhecido esquema, mais velho contra o mais novo. Ou em outras palavras o celestial decaído, rebelde ao seu Criador investindo contra o humano, com o fim de levá-lo para a sua rebeldia, ainda que seja pelo engano. É a serpente que investe contra Eva. Por outro lado, Davi que mata Uiteu, e assume Betsabeia, faz isto para representar Jesus Cristo, que mata a idolatria no coração da humanidade, para assumi-la depois disso como esposa. Portanto, nem imaginem que Davi fosse um jovem doentio fissurado numa mulher casada, ou que tivesse predileção por viúvas, ou porventura, fosse um jovem bastante interesseiro, ao testemunharem como ele facilmente desposa Abigail e Betsabeia. Nada disso, ele apenas realiza ações concretas, porém simbólicas, do que o verdadeiro Cristo fará mais tarde, assumindo uma humanidade pecadora, desposada já precocemente, pelos falsos deuses e ídolos. Quando se trata da família de Davi, até mesmo doutos pastores se equivocam, sem entender o sentido espiritual dos eventos. Já ouvi pastores inteligentes falarem que Davi costumava ser ótimo como guerreiro, porém, péssimo e negligente como pai de família. Absalão, um dos seus primogênitos, é também o filho que almeja o trono do seu pai, é, seguramente, uma figura do anticristo, que almejou o trono de Deus, e de Cristo. Para corroborar com isso, é dito que ele é belo, cabeludo, fratricida, e disse também que roubava o coração dos israelitas contra seu pai, contestando-lhe o julgamento, prometendo julgar o povo, com mais presteza e fidelidade. Ele morre de uma forma profética, ficando suspenso pelos cabelos, entre o céu e a terra. Portanto, todos os acontecimentos narrados, nas vidas, destes primeiros reis de Israel, são eventos simbólicos e proféticos, não significa necessariamente que Deus tenha abominado Saul, à maneira de um homem que abomina outro. A rejeição de Saul está ali para simbolizar que o Senhor rejeitou peremptoriamente
sem remissão, o primogênito celestial, que não permaneceu no seu lugar de origem, e se rebelou contra seu Criador, trazendo o mal contra a criação. E Davi representa o rei humano, Jesus, que mesmo não tendo a primogenitura, como criatura que não era, ao ressurgir, torna-se o primeiro, de um novo gênero espiritual, que o Senhor criou, para que ele fosse o primogênito, dentre muitos irmãos. Tanto é verdade, que Deus teve misericórdia com o homem Saul, que permitiu que ele reinasse tanto quanto Davi, isto é, mais ou menos 40 anos. Deixou de reinar somente após a sua morte. Ele teve igualmente, mulheres, concubinas, filhos, filhas, e, as pessoas do seu grupo familiar o amavam. Este estudo não tem a pretensão de ser exaustivo, pois há ainda muitos acontecimentos e fatos relacionados com Saul e Davi, que são simbólicos, pois remetem à figura de Cristo no Novo Testamento. Por exemplo, ouvimos falar dos 3 poderosos, ou dos 3 heróis de Davi, que está relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 a 12. Jesboão, Eleazar e Osama. Estes 3 homens realizaram façanhas incríveis, por isso, se destacaram dos demais. Leiam o capítulo. Também sabemos que Jesus elegeu 3 homens, para ficarem mais próximos dele, no seu ministério. Que foram eles, Pedro, Tiago e João. Estes homens que o acompanhavam nas missões mais difíceis, são por assim dizer os poderosos de Jesus, e, pior isso, figuram na base da Igreja de Cristo. Setembro, mês da Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque ela é capaz de lhe salvar, pois é a revelação da verdade divina. Fim deste vídeo. Tudo para a glória de Deus. Amém.